Ai, meus queridos, minhas queridas, que saudades que eu estou de estampar com vocês a primeira na sexta-feira. O Gelada com Queçada faz falta pra todo mundo, né? Eu até já liguei aqui, o meu sinal, meu bate-sinal, para que ele volte. O programa volta, tá? Na semana que vem. Gelada com Queçada especial de Natal. Meu Deus, que presente que teremos aqui. E eu quero também a participação de vocês fazendo esse troca-troca, calma, Instagram e YouTube, né? Nessas plataformas digitais, porque eu vou abrir a caixinha lá no Instagram na próxima semana e o programa rola aqui no YouTube. Então, vamos que vamos. Enquanto isso não acontece, eu vou responder uma pergunta aqui que se desmembrou em várias lá no meu Instagram e em outras redes sociais, questionando essa situação. Paul Pogba, Quesadinha, vai pro Corinthians? Não vai? O que você acha dessa história? Fala um pouquinho do jogador, dá a sua opinião, traz alguma informação, enfim. Fui inundado de questionamentos sobre esse tema e vamos falar sobre isso. Vamos falar de Corinthians. Então eu quero o seguinte, like, inscrição e mais do que isso, eu não estou, de maneira nenhuma, e não sou o dono da verdade também aqui, 100% convencido que não e nem 100% convencido que sim. O que eu tenho é possibilidades e pontos positivos, pontos negativos, para que a gente coloque numa balança juntos aqui e tente chegar a um denominador comum. Será que vale a pena? Será que não vale? Comentários de vocês, tá? Vamos lá, fazer essa resenha em conjunto. Bom, meus caros, primeiro eu vou fazer e trazer os pontos positivos, tá? Porque eu acho que na vida a gente tem que ser mais positivo do que negativo, tá? Mas eu acho que os negativos também são muito importantes, apesar que eu acho que tem mais pontos positivos nessa história aí. Primeiro lugar é a idade do Pogba, né? É um jogador que formado no Le Havre, depois passou nas categorias de base do Manchester United, foi para a Juventus, explodiu lá, foi comprado por um valor recorde então no futebol mundial, né? Mais de 100 milhões de euros, primeira grande transferência o Manchester United pagou, depois ele voltou para a Juventus, enfim, e tem todo o imbróglio dele aí com relação ao doping, né? Para quem não sabe, ele foi pego no doping em setembro de 2023, ou seja, ficou com a pena na casa aí dos 18 meses, vai ficar 1 ano e meio sem jogar, então volta a partir de março de 2025 por testosterona, né? Ele alega inocência, enfim, o caso foi julgado, foi tramitado e ele foi culpado, está afastado do mundo do futebol. Né? Para quem não sabe, esse é o contexto real deste momento, desse jogador que tem 31 anos. E aí, o primeiro ponto positivo é a idade, porque se fosse um cara como, por exemplo, o Sérgio Ramos, que tem 38 anos, eu acho que não faria tanto sentido, né? Com 31 anos, é um jogador que ainda tem muitos objetivos na carreira, é um jogador que ainda tem lenha para queimar, vídeo que aconteceu com o Memphis Depay, eu vou citar muito o Memphis aqui, porque é o nível de comparação que a gente tem recente de um superastro, né, uma super estrela desembarcando no Corinthians e desembarcando no Brasil. 31 anos de idade ainda é uma idade muito boa, ele vai ter 32 anos em março, né? Ou seja, faz 15 de março, se eu não estou enganado. Vai ter aí mais possibilidades na carreira do que um jogador que está encaminhando para o final, como, por exemplo, sei lá, seria o Sérgio Ramos ou o próprio Thiago Silva no Fluminense, e mesmo assim esses caras ainda têm um pouquinho de lenha. O Paul Pogba tem mais. Então a idade conta como um fator positivo. O outro fator é a qualidade de sobra. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que Paul Pogba, indo para o Brasil, se estiver bem fisicamente, se estiver bem mentalmente, disposto, com vontade de lutar, com vontade de brigar, com vontade de se adaptar e resgatar o amor dele pelo futebol no Brasil, fisicamente bem, eu não tenho dúvida que qualidade ele tem de sobra para ser um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, um dos melhores da sua posição, se não o melhor. O Pogba é muito bom jogador. Ele tem uma função específica, a gente já vai falar mais sobre ela. Entretanto, é um cara que tem um passe diferenciado, um controle de bola, um domínio, um ritmo do meio-campo muito acima da média. Uma bola longa, fantástica também, lançamentos, né? É só vocês digitarem aí no YouTube que a gente fica maluco.
É óbvio que ele não tem a intensidade necessária para alguns tipos de ligas, mais, né? Como, por exemplo, a Premier League ou até mesmo jogar em alto nível na Champions. Eu acho que isso ficou um pouco para trás na carreira dele. Entretanto, é um cara que sobraria no Brasil por esses motivos que eu falei, né? Em termos de qualidade a nível do futebol brasileiro. Além disso, tem também muito gol, né? Muita finalização. É um cara que chuta muito bem de média a longa distância. Enfim, em termos de qualidade, eu acho que é até um ponto positivo. E vocês vão reparar que eu vou falar aqui na minha análise vários Cs, né? Se isso, se aquilo, porque realmente é um ponto de interrogação em vários fatores. Vontade de dar a volta por cima na carreira é um outro bom fator. Primeiro que ele tem idade ainda para disputar mais uma Copa do Mundo. Para quem não sabe, o Paul Pogba foi eleito em 2014 o jogador revelação da Copa, né, o prodígio da Copa aqui no Brasil. Depois ele foi campeão em 2018, sendo um dos protagonistas na França, né, fazendo gol, inclusive, na final. Eu estava no estádio Luzhniki, lá na Rússia, e vi esse jogo contra a Croácia, vi o gol do Paul Pogba, um golaço, aliás, a atuação dele é muito boa, na Copa inteira ele é um jogador muito regular, junto com o Griezmann e com o Mbappé, são os destaques da França naquela Copa, e depois, é óbvio que tem um desnível na carreira, a carreira dele vai muito para baixo, junto com o Manchester United, mas isso não é papo para agora, já vou falar mais. O ponto é que ele está com vontade de dar a volta por cima. Primeiro por conta dessa suspensão que ele teve, né? Um jogador que acho que não quer ficar marcado no final da sua carreira por esse fator. E segundo, porque ele tem tempo para isso. Tem tempo, inclusive, para jogar uma próxima Copa do Mundo, se resgatar o bom futebol, né? E aí, cara, ele deu 2 entrevistas recentes. Logo depois que a suspensão saiu, ele fala abertamente sobre o tema. E são 2 entrevistas em tons diferentes. A primeira, ele fala o seguinte: o Paul Pogba está acabado para o futebol. O Paul Pogba não existe mais. Ou seja, uma entrevista muito depressiva. E logo na sequência ele dá uma entrevista dizendo que ele quer dar a volta por cima. Ou seja, óbvio, sofreu o baque da punição e depois respirou, né? Enfim, teve um tempo para refletir e óbvio que depois do tempo passando, ele está com vontade de voltar a jogar futebol. Então, esse ponto de vontade de dar a volta por cima, eu acho que pode ser positivo, uma vez que o futebol brasileiro pode ser uma alavanca para isso, pode catapultar o desejo do Pogba. A integração e a paixão pelo Brasil, isso é um fator muito positivo. Para quem não sabe, o Pogba desenrola um pouquinho só em português, não fala tanto assim, mas pelos colegas de equipe que teve, sempre ele buscou falar português, assim como o Lukaku, por exemplo, que passou pelo Manchester United também, ele sempre tentou desenrolar muita coisa em português e é fã do Brasil, tá? É fã, enfim, da música brasileira, dos produtos brasileiros, do jeito brasileiro, dos jogadores brasileiros. Tem muitos ídolos que jogaram no Brasil. E eu vou contar um caos aqui para vocês que aconteceu comigo. Eu acho que foi em 2017, se eu não estou enganado, fase de grupos da Liga dos Campeões. 17 ou 18. Eu fui fazer um jogo do Manchester United, o Fred estava fazendo um jogo do Manchester City. Acho que era o primeiro ano do Fred trabalhando, primeiro ou segundo, trabalhando lá na Inglaterra. E eu fui fazer um jogo do Manchester United. E na zona mista, o Pogba passou, não queria falar com ninguém, o Manchester empatou aquela partida, não vou lembrar o adversário, foi em Old Trafford, zona mista lá no estacionamento, um gelo, rapaz. E ele estava passando, e eu já tinha pesquisado que ele gostava bastante do Brasil. E eu chamei ele em português, eu falei: fala, Pogba, tudo bem? Pro Brasil, pro Brasil. E ele parou para falar com a gente, não parou para mais ninguém, por conta de ser brasileiro. Eu sei que eu fiz uma ou outra pergunta para ele, ele mandou um abraço pro Brasil e saiu da entrevista. Nem eu estava esperando que ele parasse, mas ele parou e foi muito simpático. A conexão dele com o Brasil é muito forte. E eu acho que isso é um fator positivo, né? O cara vai chegar aqui, vai se apaixonar pela cultura, assim como o Memphis fez, né? Enfim, vai chegar aqui e vai ser abraçado pela Fiel, vai chegar aqui e vai viver um mundo que ele sempre olhou distante, né, da Europa, mas com calor no coração, e vai poder viver isso de perto. Isso pode cativá-lo, pode motivá-lo, pode fazer com que ele realmente transforme essa volta por cima que eu falei em realidade.
Relação com o Memphis, né? Se conhecem desde o Manchester United, não é novidade para ninguém que são amigos. Aliás, os dois têm muita coisa em comum, né? As raízes africanas do Paul Pogba, ele comunga isso com o Memphis, né? Um é de Gana, outro é de Guiné, né? Tem, enfim, ancestralidade desses lugares. E eu acho que isso comunica muito bem também com que os dois vivem e querem viver dentro da cultura do futebol brasileiro. Então acho que a relação com o Memphis é fundamental. Até porque o Memphis tem que fazer com que ele entenda o que é Corinthians, e isso pode surgir até mais rápido do que propriamente aconteceu com o Memphis. E pode ser um momento especial para os dois amigos dentro do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida que essa ponte, já que o Memphis tem muito respeito dentro do universo do Corinthians, dentro do plantel, com os atletas, com a comissão técnica, com os torcedores, pode transferir isso com mais facilidade para o Paul Pogba. E aí, cara, tem uma coisa que eu acho fantástica, que é a explosão midiática. O Memphis, ele já é um cara de muito foco, né? Tudo que o Memphis faz repercute na Inglaterra, repercute na Holanda, repercute aqui em Portugal, repercute na Espanha. E o Pogba é muito mais que o Memphis. Se a gente pegar o recorte do Instagram, dos seguidores nas redes sociais, o Corinthians acho que está na casa dos 12 milhões. O Memphis já está na casa dos 20 milhões, né? O Pogba tem mais de 60 milhões de seguidores. 5 vezes mais que o Corinthians. Ele é uma bomba midiática, cara. O Corinthians vai ser falado no mundo inteiro, já é pelo Memphis, e com o Pogba será o time do Memphis e do Pogba. Imagine o quanto isso não vai atrair de olhares da França, da Europa, do mundo todo. Isso é positivo. E aí é que eu digo, qualquer marca esperta gostaria de se aproximar dessa relação, né? Isso pode favorecer um pouquinho mais para frente, no que eu vou falar aqui. Mas realmente ele é um jogador fora de campo, dentro de campo, muito, muito forte midiaticamente. E a gente já viu que essa receita deu certa com o Memphis. Para mim também daria certo com o Pogba. E aí a gente passa para os negativos, né? Não tão bons assim, que eu também acho muito justo colocar em perspectiva. Eu entendo a paixão do torcedor de querer ver um astro internacional no Corinthians, mas as coisas têm que ser feitas com juízo, né? Porque não era o mesmo caso do Balotelli, por exemplo, que esse eu não gostaria de ver mesmo no Corinthians, e também não é o caso do Memphis. Tem outros pontos a gente considerar e eu vou tentar explicar aqui. O primeiro deles que eu separei é o salário, né? Não vai vir de graça. Obviamente que não vai ganhar o salário que ganhava antes dessa punição. Para vocês terem uma ideia, na Juventus, quando ele retorna, o salário dele é na casa dos 10 milhões de euros, segundo o Capology, que é um dos principais sites que revela aí salários e tal. Salário anual, 10 milhões de euros, o que vale na casa dos 60, 65 milhões de reais. Volto a repetir, não acho que ele vai ganhar isso ou o que ele ganhava na Europa antes dessa punição. Estamos falando lá atrás no contrato celebrado em 2022-2023. Depois disso, ele passou a ganhar um salário irrisório, né, de 42 mil euros por ano por conta dessa punição. Também não vai ser nem de perto isso. Eu calculo que ele fique mais ou menos, um pouquinho menos do que o Memphis, né, na casa ali dos 2 milhões, acima dos 2 milhões de reais por temporada. É um salário muito alto. E é um salário que o Corinthians não tem condição de pagar hoje, cara. O Corinthians tem muitos problemas financeiros. A gente não pode fugir dessa realidade e achar que o Corinthians cavou um buraco de petróleo e está saindo lá de Itaquera valores e mais valores. O Corinthians tem que se organizar financeiramente. Por isso que só faz sentido para mim esse negócio se tiver um apoio financeiro praticamente pagando tudo, né? Como, por exemplo, acontece com o Memphis, de uma parceria externa, né? Ou com a Esportes da Sorte, que é a parceria da casa de apostas, ou outra marca, enfim, o Corinthians precisa capitalizar, rentabilizar para tentar trazer. Se conseguir fazer isso, em termos financeiros, é um problema a menos, né? Então essa parte negativa já se dilui. Mas temos que ter em mente que o salário desse cara é altíssimo até para os níveis do futebol brasileiro, dos maiores salários, até para o nível de Memphis Depay. Tempo sem jogar. Esse eu acho um ponto muito importante e negativo para a gente trazer. Pela punição, ele não joga desde agosto, né, setembro
de 2023, vai ficar 1 ano e meio sem jogar. Eu não acho que jogador desaprende a jogar futebol, tá? Eu acho que é um problema para ele voltar ao ritmo. Ele teria que começar a trabalhar a partir de janeiro. Ele já pode trabalhar a partir de janeiro em qualquer equipe. Ou seja, se o Corinthians for fechar essa contratação, eu fecharia o quanto antes para conseguir fazer uma pré-temporada para que ele entre em março voando, né? Mas o Corinthians precisa se precaver a nível físico, não só por esse tempo de paragem, mas pelo histórico de recentes lesões que o Pogba teve. No Manchester United ele teve uma lesão de menisco, joelho, né? No Juventus ele teve uma lesão de menisco, joelho, que ele ficou basicamente quase 30 jogos fora, né? 160 dias. Também no Manchester United ele teve uma lesão de tornozelo que ficou 160 dias sem jogar. Isso nós estamos falando de um recorte dos últimos 5, 6 anos. Ou seja, depois dessa lesão da Juventus que ele teve, várias lesões seguidas que o tirou de vários jogos muscular, né? Lesões musculares, e ele ficou um tempo sem jogar. Na prática, o Pogba não faz uma temporada com mais de 40 jogos desde 2020 e 2021. É um problema, não tem como ignorar. Nas últimas 3 temporadas, se eu não estou enganado, contando aí com a suspensão e tal, ele fez na casa dos 40 jogos, né? 39, se eu não estou enganado, jogos contando 3 temporadas. É muito pouco, é preocupante. O departamento do Corinthians, enfim, físico, da parte física, precisa tratar o caso e olhar com carinho para ver como é que tá ele fisicamente. Porque não dá para você fechar com um superstar vendendo uma coisa e depois o cara não joga. Ele tem que estar apto pelo menos para jogar 70%, 80% das partidas do Corinthians. Senão não vale a pena. É um ponto negativo a ser analisado. Outro ponto que eu acho fundamental é a posição no time. Para as prioridades de contratação do Corinthians em 2025, a posição do Paul Pogba não é de todo algo que o Corinthians deveria buscar. Eu entendo que é uma oportunidade de mercado, o jogador que é, mas se você for analisar, o Corinthians tem muitas outras carências. Zagueiro, lateral, ponta, pode vir a ter um centroavante de carência, ou até mesmo, caso o Yuri Alberto fique, um cara com características diferentes do Yuri para contratar. O volante, e especialmente o segundo volante, o Corinthians tem várias opções e 2 jogadores que terminam a última temporada titularíssimos, tá? Para quem não sabe, o Pogba é um número 8, é um segundo volante. Não é o número 5, não é o número 10, é um segundo volante. Do jeito que o Corinthians joga, você tem hoje Breno Bidon, uma jovem promessa, arrebentando, e o Carrilho. Esses 2 jogadores são titulares. O Pogba encaixaria num dos 2. Ah, Quesada, mas será que não dá para puxar ele de 5 e colocar o Raniel e o Martinez no banco? Não é videogame, né? E nem no videogame isso tá dando certo ultimamente. Então, assim, acho que ele vem para ser titular no lugar de um desses 2. E ainda tem o Coronado que precisa correr atrás para tentar se adaptar e jogar um pouquinho mais atrás, já que o Garro é intocável. Então, assim, é uma posição que o Corinthians não necessita. Não necessita. Dito isso, se o Corinthians estiver pensando em negociar o Breno Bidon no meio da temporada que vem, porque já tem muito clube de olho nele, muito tubarão europeu, é um jogador que vai sair por um valor, eu acredito, altíssimo, maior que o do Moscardo, por exemplo. Se o Corinthians conseguir e quiser negociar, é uma boa para você substituir de imediato com um jogador de muita qualidade, né? Se não, ele vai brigar com o Carrilho, ele vai brigar com o Breno Bidon. E assim, não tem briga, né? Porque se você tá pagando uma montanha de dinheiro, um salário alto, tá trazendo um superstar, se ele estiver bem fisicamente, ele vai ter que jogar, né? Problema aí pro Ramon. Ah, é problema bom, Quesada, é bom. Mas isso depois pode causar um outro ponto negativo, que é começar o elenco ter uma ciumeira ali com um outro jogador, com esses superstars, né, que a gente sabe que já deram errado em outros contextos, né, em outros times, em outros momentos. Trazer vários jogadores ganhando muito, enfim, com vaga cativa dentro do plantel, você gera um pouco de mal-estar. O Corinthians vai jogar muita coisa no que vem, né? Não iria se não tivesse classificado para a Libertadores, para a Copa do Brasil, mas vai jogar muita coisa. Também precisa ter uma rodagem de elenco.
Mas mesmo assim, você tem no banco Alex Santana, Charles, enfim, vários jogadores ali para essa posição que brigariam para ser o reserva imediato. Então o Corinthians tem que entender bem o que quer fazer dessa situação. E um ponto negativo que pode vir a acontecer é que o Pogba tem um extracampo complicado, né? Assim, familiar, teve a briga com o irmão, frequentava muito as páginas de fofoca na França. O Memphis também não tinha um extracampo brilhante, muita gente até questionava. Então isso pode ser claramente adaptável com o comportamento do jogador, mas é um ponto negativo para a gente ficar de olho, né? De olho. Inclusive, várias polêmicas envolvendo o Paul Pogba na seleção francesa. Na seleção francesa, é um cara que tem 91 jogos, título de Copa do Mundo, 11 gols, tem muita coisa envolvida. Enfim, pontos positivos, pontos negativos. E o veredito, Quessadinha? O veredito é que se o Corinthians tiver um parceiro financeiro, se o Corinthians tiver um plano de utilização para ele, caso negocie também o Bidon, eu acho que ele vai sobrar no futebol brasileiro, se tiver bem fisicamente. Muitos Cs para serem avaliados. Caso todos esses Cs, esses astros, se alinhem, eu acho que seria uma contratação gigantesca do Corinthians. Mas tem muita coisa para ver. Não dá para ir na afobação. O Corinthians não pode se dar o luxo financeiramente, como clube, de ir na afobação. Tem que estudar. E eu acho que o Fabinho Soldado é o cara certo para isso. E tendo em vista o que ele fez recentemente, pode dar certo. Meus caros, deixa um comentário aí, quero saber de vocês também. Tchau, até o próximo.